Boa tarde, vamos começar mais uma videoaula agora do capítulo 7. O capítulo 7 é sobre telecomunicações, internet e tecnologia sem fio. Então, a gente vai ver aqui principalmente a internet, né, as telecomunicações, rádios no mundo empresarial, mas hoje em dia, né, a principal delas é a internet. Então, nessa primeira parte do capítulo 7, a gente vai ver as redes de computadores, né, as principais tecnologias de redes digitais, redes de comunicação, tipos de redes e arquitetura e endereçamento web, né, o sistema de domínio de nomes de domínio DNS, né. E na segunda parte a gente vai ver os tipos de serviços da internet e principalmente os métodos de busca na internet, que são usados pelas pessoas e também pelas empresas. Então vamos lá. Até 1990, a comunicação corporativa, né, das empresas era quase toda baseada em serviços postais, ou seja, correio comum, e telefone, né? Tudo comunicação por telefone, né? Principalmente essas duas coisas, né? Bom, hoje em dia o cenário mudou bastante, né? No ambiente de trabalho não conseguimos, nem no estudo e em várias outras áreas, a gente não consegue fazer mais nada sem a internet, sem a rede de computadores, né? Assim, hoje, falar em negócios, né, das empresas significa falar em redes e internet, né? Essas redes, né, da internet, elas estão ficando cada vez mais rápidas e mais baratas, né? Até o início dos anos 2000, velocidade de conexão, olha só, 56 kbps, né, kilobits por segundo, bits por segundo, o que é uma velocidade extremamente baixa, né? Se usava até então os modem, que funcionavam via as linhas telefônicas por internet de escada, o que a gente chamava na época, né? E o preço era relativamente caro, né? Então tem um link aí que o professor Paulo ali botou para saber como é que era isso, né? E hoje, 14 anos depois, quer dizer, o livro é de 2014, né? 2015, mas os dados até 2014, já estamos 6 anos depois, isso aí já aumentou mais ainda, né? Velocidade de conexão 15 megabits por segundo, já está muito mais, já tem 100, 200, 300, né? E o custo 0,01 kbps. Podíamos fazer o cálculo agora, que com certeza seria menor ainda, né? E temos ainda a questão da mobilidade, né? Porque nós temos essa internet através das redes sem fio, né? Os celulares, os tablets, né? A gente consegue o 3G e agora já está começando o 4G, então a internet também rápida através desses dispositivos móveis, né? Então a rede realmente está crescendo a uma velocidade muito grande, né? Ela é a melhor rede do mundo em termos de velocidade? Com certeza não, né? No Brasil um pouquinho mais atrasado em relação à Europa ou Estados Unidos, em alguns países mais desenvolvidos, mas se a gente for pensar numa outra questão, que aí eu acho que é interessante vocês pensarem aqui comigo, né? Qual seria a internet mais rápida do mundo? 100 gigabytes por segundo? Aí tem um vídeo que o professor Paulo achou, né, já acho que o ano passado, ano retrasado, que é muito interessante para mostrar como a nossa internet, apesar do aumento extremo de velocidade, ainda é relativamente lenta. Então vamos dar uma olhada. Vou trocar aqui, né, que é um vídeo. Eu vou colocar ele, né, vamos ver aqui, só que eu vou ter que ajustar ele, para ficar isso.
lá. Eu acho que ainda... Opa. Pera aí. Ih, caceta, pera aí. Agora eu consegui. Tá. É que deu agora? Pronto, agora deu. Então vamos lá. Botar aqui, botar para rodar. Será que vai ter o som? Isso é que eu não sei, vamos ver. Eu também nunca fiz isso, né? Passar um vídeo do YouTube pela aula, né? Que vai ser gravada e aí depois vai passar no YouTube novamente. Vamos ver. Internet mais rápida do mundo. Ok, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu tô no aeroporto nesse exato momento e esse vídeo é uma espécie de experimento. É uma coisa que eu queria fazer faz bastante tempo, só que só agora eu consegui a oportunidade de fazer isso. Eu tenho aqui comigo um HD externo e eu tô trazendo esse HD aqui de Florianópolis e tô levando ele pro Rio de Janeiro. E enquanto eu tô em Florianópolis levando esse HD pro Rio de Janeiro, o meu amigo Rafael Procópio do Matemática Rio vai tentar baixar os 2 terabytes de dados que tem dentro desse HD. Deixa eu explicar um pouco melhor como que isso vai funcionar e dar uma ideia melhor de por que eu estou fazendo isso. Não me surpreende que, para a maior parte de nós, a internet seja algo completamente virtual. Todos os dias nós enviamos fotos para o Instagram, memes no Twitter e recebemos mensagens de bom dia nos nossos grupos de família no WhatsApp. Se você é uma pessoa que usa a internet diariamente para esse tipo de coisas, então para você ela é praticamente instantânea. A minha internet aqui em Florianópolis, por exemplo, é rápida o suficiente para eu poder fazer quase tudo o que eu quero sem me preocupar muito com a velocidade dela. Mas quando eu quero baixar um vídeo ou fazer um upload de um vídeo meu pro YouTube, a única coisa que eu queria era uma internet mais rápida. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que a internet mais rápida do mundo não fica na internet. Não importa o quão rápida seja a sua internet, vai chegar uma hora em que o arquivo que você vai estar tentando baixar vai ser tão grande que esse download vai demorar dias, semanas ou quem sabe meses. Esse é o exemplo que eu vou dar com o meu HD externo de 2 terabytes. Ele está cheio de vídeos meus e eu uso ele para trabalhar. E se eu fosse baixar esses arquivos com a minha internet, eu ia demorar algo em torno de 15 dias. Honestamente, eu não tenho tempo para isso. Mas felizmente eu tenho amigos com conexões à internet poderosas, como é o caso do Rafael Procópio do Matemática Rio. Eu combinei com ele um experimento que é o seguinte: eu vou pegar um avião para o Rio de Janeiro e vou levar comigo esse HD que tem 2 terabytes de vídeos. No momento em que eu entrar no avião, o Procópio vai começar a baixar esses arquivos. O meu avião decola às 2h30 da tarde aqui de Florianópolis. A internet e a viagem de avião é um até o Rio de Janeiro geralmente leva algo em torno de 1 hora. Só que nesse dia, especificamente, eu não consegui pegar um voo direto. Então eu vou fazer uma escala em São Paulo, o que vai fazer o tempo de viagem de avião aumentar para cerca de 3 horas e alguma coisa. E quando eu chegar no Rio de Janeiro, eu ainda tenho tempo de ir do aeroporto até a casa dele, o que pode levar, dependendo do trânsito no Rio de Janeiro, sei lá, 1 hora, 1h30. Então o tempo total de viagem vai subir para alguma coisa entre 4 e 5 horas. O que você vai ver agora é um experimento real. Pause o vídeo e faça suas previsões nos comentários. Quem que vai ganhar? O Procópio baixando esses arquivos com a internet mega rápida dele ou eu levando o meu HD pessoalmente? Ok, agora é a hora do meu voo. Eu estou preparado para fazer essa experiência magnífica que eu sempre quis fazer. Eu estou ansioso demais. Eu vou pegar o voo agora e imagino que esse momento do Procópio já deve ter começado a baixar os arquivos. E eu vejo vocês assim que eu vou usar no Rio de Janeiro. Bom, eu acho que o Pedro está saindo agora lá de Florianópolis, então eu vou fazer um download aqui para ver quem ganha na velocidade. Será que ele vai ser mais rápido? Será que eu aqui na minha internet vou ser mais rápido? Vamos analisar aí como é que vai funcionar. Repara aqui, ó, nesse exato instante a minha internet está baixando o arquivo a 25 megabytes por segundo mais ou menos. E está dando aqui que vai levar mais 11, 12 horas. Esse vídeo é de algum, acho que um ano e meio atrás. Eu acho que hoje já está mais rápido, né? Galera, olha só, já se passou 1 hora. Eu imagino que o Pedro já esteja chegando em São Paulo
onde ele vai fazer uma conexão aqui para o Rio de Janeiro. E aí 1 hora depois, como será que está o nosso download aqui? Olha só, olha como é que está o nosso download aqui, galera. Ó. Baixou quase 100 gigabytes e ainda está faltando ali 10 horas, 11, 10 horas para terminar esse download. Olha que a taxa do download aqui da minha internet é bem grande, né? 20, às vezes dá 27 megabytes por segundo. É bem rápida a internet aqui e mesmo assim a gente até agora, 1 hora depois, baixou 100 gigas mais ou menos. Galera, aqui no Rio de Janeiro agora são 17 horas e 30 minutos. Eu creio que o Pedro Loss já tem aterrissado aqui no aeroporto de Santos Dumont. E eu verifiquei aqui no meu computador que até esse momento nós baixamos cerca de 500 gigabytes. 500 gigabytes no tempo em que ele saiu da casa dele lá em Florianópolis e chegou aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, Pedro Loss, qual é o veredito? O que você diz aí pra gente? Vai contigo. Então agora a gente está chegando no apartamento do Procópio. A viagem demorou umas 3, 4 horas. O mais importante que o Procópio é um botafoguense. Notem a camisa que ele está usando. Ó, o externo está chegando mais rápido. Chegou. Olha lá, botafoguense, isso é o mais importante. Chegou. Lá de Florianópolis, direto. Ok, agora já estou na casa do Procópio e o HD já está com ele. Procópio, uma pergunta. Você conseguiu baixar mais rápido esses dados, esses 2 terabytes de dados, ou eu entreguei eles primeiro? Olha, aqui, depois de 5 horas, que foi desde que você saiu lá de Florianópolis até chegar aqui na minha casa, eu consegui baixar pela internet uns 500 gigabytes mais ou menos. Aqui está dando uma taxa de 25 megabytes por segundo. O que eu quis mostrar com esse vídeo é que a internet é rápida, mas ela ainda não supera a velocidade de transferir grandes quantidades de dados fisicamente. E quando eu digo enviar fisicamente, eu quero dizer literalmente pegar em mãos o HD contendo aqueles dados e levar até, sei lá, o lugar em que você precisa levar. É óbvio que para nossas quantidades diárias de dados, por exemplo, uma foto ou um vídeo, ou sei lá, um filme ou qualquer outra coisa assim, a gente não precisa levar esses arquivos de avião, isso não faz nem sentido e é caro. Mas se você for uma empresa que trabalha com quantidades enormes de dados, aí você está em problemas e não tem como fazer isso pela internet. Há alguns anos atrás, o Google criou uma iniciativa para armazenar digitalmente todos os dados do telescópio espacial Hubble. A quantidade de dados naquela época já era enorme, cerca de 120 terabytes, ou 60 vezes esse meu HD. A ideia basicamente era disponibilizar esses arquivos do Hubble para instituições de ensino e pesquisa. Mas tem um porém. Baixar esses 120 terabytes de dados pela internet não é nada eficiente. Atualmente, os lugares do mundo com as maiores velocidades de internet possíveis, disponíveis comercialmente para qualquer um contratar, alcançam velocidades por volta dos 100 megabytes por segundo. Mesmo com essa velocidade de transferência, você ainda demoraria cerca de 14 dias para baixar esses 120 terabytes do Hubble. E isso levando em conta o melhor cenário possível, que é o cenário em que você tem a internet mais rápida disponível para o consumidor. Então o que o Google faz para transferir esses arquivos? Ele manda de avião. E existe até um nome especial para esse tipo de transferência de dados. Ao invés da internet, eu apresento a vocês a SneakerNet. Só para poder demonstrar para vocês o poder de enviar arquivos fisicamente, eu fiz alguns cálculos. O avião em que eu voei era um Airbus A321. Ele tem uma carga máxima teórica de 25.300 kg. O meu HD de 2 terabytes tem 0,34 kg. Se eu usasse toda essa carga máxima teórica do avião só para transportar HDs, eu teoricamente poderia levar 74.411 desses daqui, totalizando 148.822 terabytes. Isso significa que voando um total de 5 horas de Florianópolis até o Rio de Janeiro e fazendo uma escala para tomar um café em São Paulo, porque honestamente eu não consegui encontrar outra explicação razoável para esse voo não ser direto, eu poderia transferir 8 terabytes por segundo. Uau! Isso é o suficiente para baixar 800 filmes em Full HD por segundo.
E olha que eu não estou usando nenhum avião especial de carga ou qualquer coisa do tipo. Eu estou usando para meus cálculos um avião de passageiros e um HD de 2 terabytes. Existem outros HDs que podem armazenar ainda mais do que esse e são bem mais leves. Essa velocidade tranquilamente pode ficar bem mais bizarra. E é aqui que entra uma curiosidade: a transferência de dados mais rápida da história. No dia 10 de abril de 2019 foi anunciada a primeira imagem de um buraco negro. Os dados para fazer essa imagem foram obtidos por vários radiotelescópios ao redor do mundo, totalizando mais de 5 milhões de gigabytes de informação. Isso são 5.000 terabytes ou 2.500 desses HDs daqui. Você demoraria cerca de 19 meses para baixar tudo isso caso você tivesse a melhor internet disponível comercialmente hoje. Então qual que foi a solução encontrada pelos cientistas que participavam desse projeto? Colocar todos esses HDs dos diferentes radiotelescópios em aviões e mandar eles para um centro de processamento. A logística disso foi inacreditável. Os HDs eram especiais e os dados foram sincronizados utilizando relógios atômicos. Mas o mais interessante por trás disso tudo, além da própria imagem do buraco negro, é que esse episódio foi a transferência de dados mais rápida da história da humanidade até agora. É difícil calcular precisamente qual que foi essa velocidade, porque foram vários voos de diferentes radiotelescópios ao redor do mundo com durações diferentes. Mas uma estimativa bastante conservadora coloca essa velocidade em algo em torno de 99 gigabytes por segundo. Isso são 99.000 megabytes por segundo. Se você tivesse essa internet disponível na sua casa, você poderia baixar 10 filmes em Full HD por segundo ou baixar um HD inteiro de 2 terabytes em 20 segundos. Eu sei que pode parecer meio frustrante a internet mais rápida do mundo, na verdade ser um avião cheio de HDs. Mas isso até é de certa forma empolgante. A tecnologia avança rápido e atualmente a velocidade da internet ao redor do mundo também cresce rapidamente. Por bastante tempo, a nossa internet provavelmente ainda vai estar atrás de aviões lotados de HDs. Só que muito provavelmente, em algumas décadas, e nós temos todas as razões para acreditar nisso, a nossa internet vai ser tão rápida que nós vamos olhar para os dias de hoje em que nós levávamos aviões cheios de HDs para transferir grandes quantidades de dados e nós vamos pensar nisso como um momento extremamente arcaico da civilização. A tecnologia nunca para de avançar. Muito obrigado e até a próxima. A loja oficial do... Ei, tem loja aí. Deixa a loja pra lá. Já. Depois vamos ter outra coisa lá. Isso. Vamos voltar à aula. Interessante, né, o vídeo, né? Vamos lá. Ok. Isso. Olha que engraçado, né? Será que deu? Deu. Então vamos lá. Bom, aí com esse exemplo que é super interessante, né? Vemos que a nossa rede internet aumentou uma velocidade, a velocidade já muito em relação a, não sei, 10, 15, 20, 30 anos atrás, né? Muito, mas ainda é, digamos, relativamente lenta para o que poderia ser, né, nesse vídeo aí que o cara mostra, né, do avião sendo digamos, o transportador. Beleza? Então vamos lá. Uma rede de computadores, aí voltamos ao nosso livro. Uma rede de computadores, né, consiste, temos aqui, em 2 ou mais computadores conectados, né? Mais simples, 2. Na figura 7.1 deve mostrar, tá ali, isso, ilustra os principais componentes, né? Vamos lá. Né, a nossa conexão com a rede, algum cabo sem fio, roteador, switch, outro switch, né? Aqui não está mostrando, também tem hubs, né? Servidor e os PCs e desktop, né? Cada computador possui uma ou mais interfaces de rede, né? As placas de rede, por exemplo, ou placa wireless, né? O hardware,
né, para conectar com isso, né, a placa de rede ou placa de rede wireless. O meio de conexão, aí pode ser fio, pode ser as ondas de rádio, pode ser cabo coaxial, pode ser outros, né? Em geral isso. E uma rede, um servidor, é um computador que fornece serviços a computadores clientes. A gente já viu isso, né, nos tipos lá de computadores, o servidor é um deles. Servidor de banco de dados, servidor web, servidor de e-mails e etc. Né? Aí os tipos, né, de equipamentos. O software Cisco Packet Tracer. Né? Aí tem o exemplo lá que o Paulo deu, eu não sei onde é que ele pegou, né? Mas que aqui explica direitinho aqui, ó. Tá? Roteadores, hubs, né? São dispositivos simples que conectam os componentes da rede. O roteador é um processador de comunicação usado para encaminhar pacotes por diferentes tipos de redes, né? Então as explicações são boas aqui no livro, estão bem simples. Bom, olha lá o switch, roteador, né? Então, isso aí é tranquilo, vocês leiam aí. Olha, para quem já fez rede, isso aqui é só um resumo. E para quem não fez ainda a disciplina de rede de computadores, é muito simples. Tá? Leiam aí o capítulo 7, que é mais bem explicado que isso, é difícil. Tá? Isso aqui a gente vai ver ali, o roteador estático, o roteador dinâmico. A gente vai ver um vídeo aqui no finalzinho, né, da aula, para vocês entenderem um pouquinho mais. Bom, as redes contemporâneas, incluindo a internet, se baseiam em 3 tecnologias principais, tá? Que a gente chama de computação cliente-servidor, né? É o tipo de relação entre sempre 2 máquinas, né, o cliente e o servidor. A comutação de pacotes, que é dividir uma mensagem, um e-mail, uma página da internet em pedacinhos, ou seja, em pacotes, e endereçar esses pacotes né, do emissor para o destino com um endereço, né, todos esses pacotes. E esses pacotes, quando chega lá no destinatário, remonta os pacotes e aí a imagem ou a página web ou a mensagem de e-mail é recomposta, né, reconstruída e lida num browser ou como é que a gente chamava antigamente, um leitor de e-mail, né? E padrões de comunicação, são os protocolos de comunicação, né? A gente vai ver cada um deles. Computação cliente-servidor, aqui também está bem explicado, só vocês lerem, tá? Até lá, ó. Computação cliente-servidor, a gente já apresentou lá no capítulo 5, é um modelo de computação distribuída em que uma parcela do poder do processamento fica dentro de pequenos e baratos computadores clientes e literalmente reside, né, em laptops, são os que as pessoas usam, né, os funcionários de uma empresa usam. Onde é que está? O servidor estabelece as regras de comunicação para a rede, né, e fornece a cada cliente um endereço de maneira que os outros podem localizar. A computação cliente-servidor vem substituindo em grande medida a computação centralizada em mainframes. Bom, hoje, mais do que nunca, né, já no tempo que o livro foi lançado, 2015, já praticamente poucas empresas usavam, né, mesmo as que usam ainda os mainframes, elas usam já sobre a nova perspectiva, a nova maneira de usar, que é cliente-servidor, usando o mainframe como o servidor. Né? Praticamente todo o processamento ocorre em um grande computador, tal, levou informática, departamento, isso aí não interessa, aí vocês leiam lá que está tranquilo. E a comutação de pacotes? Isso aqui é mais interessante. A comutação de pacote é um método que consiste em fragmentar mensagens digitais, são a mensagem, um texto, a página de um site de internet, tudo que corre pela internet, né, os arquivos digitais, divide tudo isso em pacotes, pequenos pacotes, né, e depois envia por via de comunicações diferentes, né, não precisa ser ponto a ponto, né, e à medida que eles são disponibilizados. E depois no receptor remonta, né, os pacotes são todos remontados aí, reconstruindo o arquivo original.
né? Antes do desenvolvimento da computação de pacotes, as redes de computadores usavam circuitos telefônicos alugados e dedicados à comunicação com outros computadores distantes. Usava linha telefônica, né? Aí com a rede de internet, claro, fica muito mais rápido. Em redes comutadas por circuitos, como o sistema de telefonia, tá? Um circuito completo, ponto a ponto, é montado, tá? Que é diferente da rede de internet, que não é ponto a ponto. É ponto, um monte de nós, outro ponto. Então, em vez de o caminho ser direto, o caminho pode, né, ser todo rebuscado. E aí, esse aqui, um caminho lá bloqueou, vai para o outro, né? Essa que é a ideia da internet, né? Não tem um caminho direto, tem vários caminhos, e que a próprio sistema de transmitir vai buscando qual é a melhor rota. O vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco vai mostrar isso aí direitinho. A computação de pacote torna o uso e a capacidade de comunicação da rede muito mais eficiente. Em redes comutadas por pacote, as mensagens são fragmentadas em pequenos blocos, chamados pacotes, incluem informação de dirigi-los ao endereço. Toda a explicação aqui está tudo direitinho. Qual que é então, né, computação? Tá. Qual que é? Aqui já falamos, remontar a mensagem, que eu acabei de falar, né? Computação de pacote. Observem bem esse diagrama aqui. Tá. Mensagem são os dados. Número de pacotes, mensagem, destino. Aqui só tem 3 pedacinhos, né? 3 pacotes. É claro que mesmo uma mensagem em texto, Twitter, ou uma mensagem de e-mail que seja pequenininha, uma frase, ela tem mais pacotes que isso, né? Não é só 3, né? Mas tudo bem. Cada pacote vai ter um destino, o dado e o destino. Então, ele vai passar pela rede, diferente, não é ponto a ponto, né? E remontado lá no destino, né? Os dados são agrupados em pequenos pacotes, transmitidos de modo independente por meio de vários canais de comunicação e remontados no destino final. Em suma, comunicação de pacotes é isso, né? Bom, e os padrões de comunicação, que são os protocolos, né? Em redes de computadores, diversos componentes de hardware e software precisam trabalhar juntos, né? Por isso é preciso um conjunto de regras para que essa comunicação ocorra da forma esperada. Então, o que é o protocolo? Um conjunto dessas regras e procedimentos que comandam a transmissão de dados entre 2 pontos de uma rede, né? Então, tem vários protocolos, não é um só protocolo, né? Então, isso aqui é bem um resumo, né? Então, computador A, computador B e uma interface. Isso aqui ainda não é internet, né? A internet seria vários disso aqui, porque o roteador, o hub, vários outros, eles vão ser pontos, né, do caminho, né, daqueles pacotes, né, daquela divisão do arquivo em pacotes, pelo que vai passar todos eles até o computador destino, né? Então, os 2 principais protocolos da internet são o TCP e IP. Tá? Vamos ver os nomes, né? O que é? Protocolo TCP, Transmission Control Protocol, quer dizer, o protocolo de controle da transmissão, e o protocolo da internet, TCP/IP, tá? Que é a base da internet. E é um protocolo baseado em 4 camadas, né? A aplicação, que aí fornece diretamente para o browser, para o gerenciador de e-mail, ou sei lá, o treco lá que é pegar os pacotes. Camada de transporte, a camada de internet, camada de interface de rede, aquela física, que aí pode ser rede cabeada, ou fibra ótica, ou transmissão por rádio, né, por onda de rádio. Então, essa interface de rede física, a da internet, a de transporte e a de aplicação. Tá? Então, a cada vez que os pacotes passam de uma camada, tem um conjunto de regras que vai colocando mais endereços, né? Como é que funciona isso, né? Camada de aplicação define protocolos utilizados para intercambiar, para trocar dados entre aplicativos, né? Por exemplo, o browser que usa o HTTP, né? Protocolo de transferência do hipertexto. O hipertexto são aquelas páginas de internet que a gente clica, né, e transfere para uma outra página, etc.
Camada de transporte, aquela segunda camada, é responsável por fornecer a camada de aplicação de serviço de empacotamento e comunicação. Essa camada inclui o protocolo TCP também. Tá? Então, mais uma camada. Camada de rede é responsável por endereçar, rotear pacotes advindo da camada de transporte. Essa camada inclui o protocolo IP. Tá? Então, as duas primeiras TCP e as duas, de baixo, a rede e a última, aqui, ó, tá? Elas incluem, aquela de internet e de rede inclui o endereço IP. Tá? Camada física é responsável por colocar os pacotes no meio físico. Então, se for uma rede cabeada, os fios, então é de um jeito, se for uma fibra ótica vai ser de outro, se for o ar vai ser de outro, etc. Bom, então como é que se passa aqui? Ó? Olha só, o host é o hospedeiro A e o hospedeiro B e o caminho roteado. Essa é a ideia básica. O fluxo de dados, então, vai passando de camada em camada, tá? Até o link, aí passa para aqui, digamos, a rede cabeada da internet, Aí o roteador verifica o endereço e manda de novo, aí pode ser por uma fibra ótica ou satélite, e verifica o endereço ainda, para onde que é mesmo, volta para o link e entra numa numa rede cabeada novamente, a internet. E novamente vai chegar. Claro que isso aqui é só um resumo, Pode passar muito mais que isso aqui, Isso aqui só 1, 2, 3, 4, não é só 1, 2, 3, 4, Quando chega lá, passa por 10, até às vezes mais, 15 pontos, Até chegar realmente ao destino com a camada de aplicação lá do destino. Beleza? Bom, existem duas maneiras de enviar uma mensagem em uma rede, basicamente. A do sinal analógico é, por exemplo, do som do seu amplificador, em casa, se você tem um amplificador de som, ele vai usar um som analógico, o som é analógico. Ou pode ser um sinal também digital, que aí é binário, 0 e 1. E o som também pode ser representado de forma digital. Tá? Mas para acionar uma caixa de som, ou aquele alto-falante, precisa passar para o analógico. O digital precisa ser transformado em sinal analógico. Discreta, não contínua, binário, os computadores usam sinais digitais binários, por isso os sinais analógicos precisam ser convertidos antes de serem tratados por eles. Se você quer passar para a internet, para a rede internet, você precisa transformar o som analógico em som digital, discreto, binário, transportar ele pela rede e depois passar para o analógico e aí então passar para o alto-falante. Beleza? Tá aqui, computador, digital, modem, transforma em analógico, e aí pode ser para uma linha telefônica, sistema de cabo, mídia, ou uma caixa de som, etc. Beleza? O modem converte sinais digitais, binários, para a forma analógica e vice-versa. Tá? Bom, existem muitos tipos de redes e várias maneiras de classificá-las, exatamente. O livro, o nosso livro-texto, ele usa um deles. Existem outras formas de classificar. Essa aqui eu nunca tinha visto, na verdade, conhecia outras. Então, nesse aqui do livro, o alcance geográfico também é utilizado como critério por outras classificações, mas a forma como ele classifica é um pouco diferente. Então, no livro está assim, rede local, LAN, até 500 metros, um escritório ou andar de edifício. O que eu aprendi era menor ainda que esses 500 metros, mas tudo bem, até 500 metros. Rede de campus, até 1 quilômetro, um campus universitário ou instalações de uma empresa, então seria CAN. No meu tempo, eu não aprendi isso aqui, isso aqui é mais recente. A rede metropolitana, MAN, uma cidade, uma área metropolitana, e a rede remota, VAN, área transcontinental ou global. Tá? Do livro está assim, a gente pode usar, talvez tenha alguma questão, não me lembro se tinha questão referente no questionário, mas é só seguir o livro.
internet é a rede das redes, né, a maior implementação de redes interconectadas do mundo. Por isso que a gente chama de rede das redes, né, porque é uma rede formada por muitas outras redes, né. A internet rede é diferente da internet serviço, ou a web, né, como serviço, né. É bom falar disso porque às vezes as pessoas confundem, né. Com o passar do tempo, a internet se tornou um sistema de comunicação mais abrangente, sim, né, tanto que ninguém trabalha sem internet hoje em dia. A maioria das residências e empresas conectam a internet através dos provedores de serviço. Antigamente, esses provedores de serviço forneciam, né, via linha telefônica, né, com um modem, né. Hoje com, né, fibra ótica, com cabo coaxial e outros tipos de redes, ADSL, são redes muito mais rápidas que a linha telefônica e são dedicadas, né, só para a internet, né. Antigamente, quando a gente queria falar por telefone, tinha que saber se alguém estava usando a internet de escada. Aí, enquanto não estivesse usando, não dava para usar o telefone. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Existem diversos tipos de serviços para conexão. Aqui no livro está falando tudo. Vocês podem ler aqui tranquilo. Né? Os modos. Aí vocês leem lá, porque é bem interessante. É uma parte que é legal, né? Porque das redes, a gente está conectado sempre à rede, então a gente. É um tema interessante, né, de ler. Bom, o DSL, o ADSL, como o pessoal falava um pouquinho antes, tem uma velocidade grande. Internet a cabo também, né? Bom, e o endereço? Cada computador conectado à internet recebe um único endereço IP. Né? Na sua versão atual, qualquer IPv4, né? Aqui no livro tem, ó, endereçamento da internet, página 223. Né? É bem interessante, sistema de domínios, de nomes de domínio, que a gente já vai chegar lá. Na sua versão atual, ó, que é o IPv4, ele tem, são 4 números de 4 bytes, né? Então, são 1 byte tem 8 bits, então 4 vezes 8, 32 bits. Né? 4 séries de números que vão de 0 a 255, exatamente, né? 1 byte tem 0 a 255 representações, ou número 256 representações possíveis. Está aqui, ó, os 3 aqui, ó, em binário, né? Segundo binário, terceiro binário, quarto binário, são os 4 bytes, tá? Ou representa assim também, né? Porque não precisa botar, né? 0001 é exatamente o 1, ó. Mesma coisa aqui e aqui, ó. Né? Isso aqui é o 223 em binário, né? Em decimal 223. Tá? E aí, então, cada computador tem o seu endereço numa rede. Ó. Né? Bom, mas com 32 bits, quantos endereços únicos de computador, né, para um computador seriam possíveis? É só fazer, ó, 2 elevado a 32, 4 bilhões 294 milhões 967 mil 296 endereços possíveis. Tá? Bom, quando o pessoal fez a internet, né, já faz um bom tempo, uns 40 anos atrás, se eu ver mais ainda, 50 anos atrás, isso era um número inalcançável. Ninguém ia chegar a esse número. Era um absurdo pensar que alguém chegasse próximo desse número, né? Hoje já passamos ele. Né? Que é incrível, né? Como há um tempo atrás o pessoal nem previa o que ia transformar a internet. Bom, com 32 bits já alcançamos, por isso que hoje tem o IPv6, né? O protocolo do IPv com 6 números, ou 6 bytes, formando 128 bits. Né? Não, IPv6, deixa eu ver, não é 128? Quanto que é? IPv6 eu achava que era, não me lembrava mais disso. Bom, mas não importa, são 128 bits, e aí, é claro, 56 octilhões, caramba,
de endereços. Bom, é aquele negócio, né? Será que a gente não vai errar de novo? Eu acho que dessa vez, né, tá bem mais, né, tá muito superdimensionado. Eu acho que a gente não chega tão rápido lá, não. Vai demorar um pouco. Se chegar, vai demorar bem mais, né? Por ser humano. Uau! Multiuso. É o Paulo. O Paulo gosta de umas brincadeiras, né? Bom, seria difícil se tivesse que lembrar a sequência de 12 números para acessar um website na internet, né? Bom, no caso aí do IPv4, são 4 números, né? 4 binários de 4 bytes, né? Então, para resolver esse problema de ter que ficar decorando, né, os números do endereço, você criou um sistema de domínio, né, nomes de domínio DNS. Está aqui, ó. Seria absurdamente difícil. Nome do domínio, correspondente ao endereço IP de 32 bits, exclusivo de cada computador. DNS mantém o banco de dados com os endereços IP mapeados para seus nomes de domínios correspondentes. Para acessar um computador na internet, os usuários precisam apenas especificar seu nome de domínio, que é muito mais fácil do que aqueles números lá chato de decorar, né? E aqui tem uma figura 7.6, que eu acho que é o próximo, mostra né, como é que faz isso. Está aqui, isso aí. DNS possui uma estrutura hierárquica, né? Então, o ponto, domínio, né? Os domínios de primeiro nível, aqueles são, né, o tipo, né? Que aí tem o com, que é em geral comercial, né? Edu, que é educacional, gov, governamental, org, são organismos, como é que chamam, não... é aquele negócio lá que não são comerciais, né? Net, e aí hoje tem um monte de outros domínios, né? Tem os domínios de segundo nível e ainda os de terceiro nível, tá? Tá aqui, ó. Então um resumozinho, tá? Então aqui, ó, computer, tá? Sales, esse aqui é o endereço da máquina. Esse aqui é da rede onde ele está, isso aí é da organização e o tipo de domínio, né? Terminou aqui, e para a gente, né, antes de acabar, vamos dar uma olhada como é que funciona esse roteamento. Tem um vídeo aqui que é magnífico para mostrar isso, fica, né, mais claro aquilo que a gente apresentou de uma maneira apressada, que no livro explica, mas a gente não entende direito, né? Melhor é um vídeo, vídeos do YouTube, alguns são ótimos. Vou mostrar ele, então. A gente tinha visto, ó, a internet, né? Mas agora a gente pode ver, ó, tá aqui, ó. Beleza. E em vez de mostrar isso, vamos mostrar esse aqui, ó. Tá? Vamos lá. Tomara que dê para mostrar. Minha carinha tá aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Hoje em dia, quando viajamos, é comum usarmos navegadores de GPS para aprendermos o caminho até nosso destino, ou para encontrar um novo, caso o que conheçamos não possa ser usado. Na internet, os mecanismos de roteamento e encaminhamento atuam como um GPS, fornecendo um mapa para que os dados cheguem ao seu destino. Este é o vídeo Introdução ao Roteamento dos Pacotes IP, feito pelo LinkBR. A internet é uma rede de redes, chamadas de sistemas autônomos, ou OS. Essas redes possuem diversas interligações entre si, permitindo que existam muitas opções de caminhos para ir de uma a outra. Isso torna a rede resiliente e resistente a falhas, mas exige que decisões inteligentes sobre por onde os pacotes trafegam sejam tomadas continuamente. Os equipamentos responsáveis pelo papel de interligar essas redes são os roteadores. Seu trabalho pode ser resumido em aprender caminhos, receber pacotes, encaminhar pacotes, aprender novos caminhos, receber e encaminhar mais pacotes e assim sucessivamente ad infinitum. O processo de aprendizagem desses caminhos, criando uma espécie de mapa e
de escolha das melhores opções é o que chamamos de roteamento. O roteador pode receber informações sobre os caminhos existentes de diversas formas. É possível configurar manualmente essas informações, são as rotas estáticas. O roteador identifica automaticamente as redes que estão diretamente conectadas às suas interfaces. E por fim, o roteador pode trocar informações com roteadores vizinhos por meio do uso de um protocolo de comunicação. Isso é chamado de roteamento dinâmico. Todas essas informações são armazenadas em uma tabela, um mapa virtual, a tabela de rotas, também chamada de RIB, do inglês Routing Information Base. Essa tabela é composta pela lista de todas as redes conhecidas, representadas por seus prefixos, e do endereço IP do próximo roteador a ser usado para alcançá-las. Se você ainda não entende muito bem como as redes são representadas por meio de prefixos e máscaras, você pode assistir ao vídeo Os endereços IP não são todos iguais, parte 1, e depois voltar aqui. Assim como um navegador GPS pode nos mostrar mais de uma opção de caminho para chegar a um destino, na RIB também pode haver mais de uma rota para chegar a uma mesma rede. No GPS, você deve escolher a opção que achar melhor antes de começar a sua viagem. Os roteadores também fazem esse tipo de escolha. Para agilizar o encaminhamento dos pacotes IP, eles normalmente trabalham com uma segunda tabela, a tabela de encaminhamento, ou FIB, do inglês Forwarding Information Base. Na FIB, apenas a melhor rota para cada rede existente na RIB é gravada. Nela, além dos destinos e caminhos, há também informação sobre a interface específica que deve ser usada para encaminhar os pacotes. O encaminhamento ocorre quando o roteador efetivamente move um pacote de dados que foi recebido para a sua interface de destino. Para definir qual rota será inserida na FIB, o roteador baseia-se em características da topologia da rede, políticas de roteamento, de que modo a rota foi aprendida e em métricas como distância, filtros, atraso, banda disponível, etc. Qualquer mudança ao longo do tempo em um desses fatores pode influenciar e alterar a decisão sobre qual o melhor caminho até uma determinada rede. Em um GPS, você pode procurar a rota para chegar a uma cidade, sem dizer exatamente a que bairro ou rua quer ir, ou pode procurar a rota para chegar a uma rua específica. Se você sabe para qual rua quer ir exatamente, não faz sentido seguir uma rota mais genérica, que vai te levar provavelmente até o centro da cidade. Analogamente, em uma mesma tabela de encaminhamento, pode haver prefixos que abrangem redes maiores ou partes menores dessas mesmas redes simultaneamente. Se o endereço de destino se encaixa em mais de uma rede presente na tabela, os roteadores sempre escolhem a rota mais específica, que aponta o caminho para a menor rede, aquela com o prefixo mais longo. Agora suponha que você e um amigo querem visitar um ao outro e não vão usar GPS. O trajeto que seu amigo fará dependerá de algumas coisas: de onde você mora, do caminho que você ensinará para ele e de como ele mesmo vai interpretar as informações que você deu. Assim também, para você visitá-lo, o caminho escolhido dependerá de onde ele mora, das informações e dicas sobre como chegar lá que ele vai te enviar e de como você vai decidir lidar com essas informações e dicas. Você pode, por exemplo, decidir seguir algumas das dicas dadas, mas ignorar outras. No roteamento acontece algo similar. O tráfego de entrada, os pacotes que chegam até uma rede, dependem das informações de roteamento enviadas por essa rede e as demais. Dependem também de como os endereços estão distribuídos internamente e de como as outras redes decidem tratar a informação enviada. Já o tráfego de saída depende das informações de roteamento recebidas das outras redes e dos filtros e políticas que são aplicadas a elas. Note que o fluxo de informações de roteamento e o fluxo de dados sempre estão em sentidos contrários. Se você for professor de uma grande universidade e convidar seu amigo para visitá-lo no trabalho, além de ensiná-lo a chegar ao campus, provavelmente também terá que indicar os detalhes do caminho dentro do mesmo. Seu amigo usará um mapa da cidade, mas também um mapa menor da sua universidade, com os prédios e departamentos lá indicados. Na internet também usamos dois tipos de mapas, ou mais especificamente, dois tipos de protocolo de roteamento. Um tipo de protocolo de roteamento é usado dentro dos sistemas autônomos. É como um mapa da universidade. É chamado de protocolo de roteamento interno, ou IGP. As principais alternativas para IGP são o OSPF e o ISS. Para a comunicação entre diferentes sistemas autônomos, é usado o protocolo de roteamento externo da internet, ou EGP. É como um mapa da cidade. O protocolo usado para roteamento externo é o BGP4.
A tabela de roteamento do IGP deve ser sempre a menor possível para garantir uma operação eficiente. Por isso é boa prática usá-lo apenas para a infraestrutura da rede, ou seja, o SPF ou o ISS devem ser usados apenas para ensinar aos roteadores de dentro de uma rede os caminhos para enviar informações uns para os outros. O IGP não deve trabalhar com rotas para redes na internet, nem mesmo para clientes internos do AS. É bom considerar que o IGP é usado dentro da organização, então os roteadores podem confiar uns nos outros e descobrir seus vizinhos automaticamente. O roteamento externo, o BGP, é usado entre AS diferentes, mas ele também cuida das rotas para a internet e clientes dentro da rede. O BGP deve ser configurado para não depender da topologia interna do AS, ou seja, se houver alguma alteração, por exemplo, devido a uma indisponibilidade de um enlace ou equipamento, o IGP acha um caminho novo e o BGP não é afetado. Devemos considerar que o BGP marca fronteiras administrativas entre organizações diferentes. A comunicação entre diferentes roteadores é configurada manualmente. Esses conceitos sobre roteamento, encaminhamento de pacotes e processo de escolha das rotas valem tanto para redes IPv6 quanto IPv4. O que muda com a adoção do IPv6 no modelo de pilha dupla é que os roteadores passam a trabalhar com duas tabelas de roteamento e duas tabelas de encaminhamento, ou seja, uma RIB IPv6 e outra IPv4, uma FIB apenas com as melhores rotas IPv6 e outra apenas com as melhores rotas IPv4. Fique atento a mais vídeos sobre internet e redes no canal NICBR Vídeos do YouTube. Beleza, né? Interessante. Vamos aqui então, voltar aqui. Né? Aqui em 2020 a conversa sobre já isenção começou outro vídeo lá. Esqueci de desligar. Mas é isso, tá? Então, já vou fazer o segundo aí e aguardo o questionário. A gente não tem que Até escolher mais. entre o investimento que paga mais comissão ou que é